Olá, me chamo Mauro. Tenho 31 anos e sou do Rio Grande do Sul. Isso que vou contar é um desabafo e talvez um alerta para quem acha que esse negócio de fazer pacto é legal. Nessa vida, nada é de graça e a conta chega mais cedo ou mais tarde. Eu sou a Clara Paula. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. A história de hoje é um relato mandado por um anônimo. Vamos ao relato. O pacto. Quando eu tinha 22 anos, namorava com a mulher da minha vida. O nome dela era Manuela. Nos conhecemos no trabalho. Éramos atendentes de telemarketing em uma grande empresa. Nos apaixonamos rápido. Foi uma conexão muito forte. E com menos de 6 meses juntos, já firmamos um compromisso de noivado. Ela me fazia muito feliz. Era uma paixão, um amor que transbordava em mim. Como a gente se via todos os dias, ficamos tão próximos, tão íntimos, que quando completamos 1 ano de namoro, mais ou menos, já estávamos morando juntos. Alugamos uma casinha perto do trabalho e fizemos planos para a nossa festa de casamento. Era uma relação que dava cor à minha vida. Mas quando tínhamos uns 2 anos de relacionamento, começamos a ter alguns problemas. Ela reclamava muito e sentia falta de atenção da minha parte. Eu realmente estava deixando a desejar, mas era porque eu já estava nessa época trabalhando em 2 lugares diferentes. O serviço na empresa de telemarketing pagava pouco e as coisas estavam difíceis. E eu queria muito comprar uma casinha pra gente. E trabalhando ali seria impossível, só dava para pagar o aluguel e as contas, e só, a gente sobrevivia. Mas eu queria mais, até porque já sonhava com o dia que ela me daria um filho. Ou melhor, 3, eu queria que tivéssemos 3 filhos, e claro, uma casa maior e própria. Por isso corri atrás de um novo emprego. Esse era à noite, em uma lanchonete do meu primo por parte de pai. Eu já estava conseguindo guardar um pouco de dinheiro por mês, com planos de abrir algum negócio pra gente e assim tentar melhorar de vida e conquistar nossos objetivos. Mas parecia que ela não tinha a mesma paciência ou o mesmo foco que eu, pois nossa relação começou a esfriar e tínhamos muitas discussões, sempre pelo mesmo motivo. Ela se sentia carente e eu não conseguia dar conta de dar atenção para ela. Ficamos 2 anos nessa situação até eu descobrir que ela estava me traindo. Eu descobri quem mandava as mensagens para o celular dela. Um dia eu cheguei tarde da lanchonete. O telefone dela estava tocando bem baixinho. Quando eu atendi, alguém desligou. Fiquei curioso e olhei as mensagens no celular dela. E descobri o que estava acontecendo. Eu não podia acreditar. Aquela mulher era tudo na minha vida. Eu me matando para tentar construir um futuro para nós 2, e ela fazendo isso. E o pior de tudo era que o cara tinha uma certa condição financeira. Terminamos. E parece que ela gostou. Ela devia já estar apaixonada por ele, porque já assumiram logo um namoro. Alguns conhecidos meus me falaram das fotos dela nas redes sociais com ele, indo em lugares caros e viajando. Ela até largou o emprego de telemarketing. Aquilo destroçou a minha vida. Nada fazia mais sentido. Eu estava sem chão, me sentindo humilhado, um lixo. Eu sabia que deveria esquecê-la e seguir a minha vida. Encontrar alguém que realmente me merecesse, porque eu sou um cara legal, mas meu coração não me deixava seguir. A dor foi tanta que eu comecei a tentar arrumar uma forma de tê-la novamente para mim, de qualquer maneira. Eu perdi a razão e fui tomado pela dor e pelo desespero. Em uma noite eu estava quase dormindo, naquele estado entre o sono e a vigília. Eu já chegava em casa tão cansado que tomava um banho e ia direto para a cama dormir. Foi quando apareceu um homem no meu quarto de terno preto,
um homem muito elegante. Ele dizia para eu ir em uma encruzilhada à meia-noite, acender uma vela preta e pingar uma gota de sangue ali, e chamar Lúcifer e propor um pacto, para eu pedir de coração que todos os meus desejos se realizariam. Eu acordei na hora e fiquei na dúvida se era realmente um sonho ou aquilo aconteceu. Será que aquilo estava disponível para mim? Todos os meus desejos poderiam se realizar? Eu não sabia se aquilo era verdade ou simplesmente um sonho. Mas, de qualquer forma, resolvi fazer. Vai que era real. No dia seguinte, comprei uma vela preta. Saí do trabalho por volta de 11 horas e passei em casa correndo para pegar uma gilete que estava no banheiro. E fui em uma encruzilhada, mais perto da minha casa. Cheguei a tempo. Faltavam 8 minutos para meia-noite. Esperei dar a hora e fiz o que aquele homem me disse no sonho. Pedi a Lúcifer que me ajudasse e aceitasse o meu pedido. Esperei, mas nada aconteceu. Fui para casa e esperei aquele homem de preto me visitar novamente. Esperei alguns dias e nada. Eu pensei que aquilo era realmente coisa da minha cabeça. Deveria ser a minha mente criando ilusões para tentar fugir da dor. Mas quando se passou 20 dias daquela noite na encruzilhada, um homem de preto veio no meu quarto. Eu não acreditei no que estava vendo. Aquilo era loucura minha. Estava acontecendo de verdade. Ele sentou na ponta da minha cama e disse que eu era um homem de sorte a partir de agora. Detalhe, dessa vez eu estava acordado, não tinha dúvida de que aquilo era real. Ele me orientou a dizer algumas palavras, pediu para eu desenhar o símbolo no chão. Era um pentagrama, com círculo em volta. Eu não tinha nada que pudesse escrever. Ele disse que eu poderia fazer com o sal. Poderia ser pequeno, não tinha problema. Ele pediu para que eu fizesse um corte no meu dedo e colocasse algumas gotas de sangue no meio. E dissesse aquelas palavras que, claro, eu não vou repetir aqui. Mas eram poucas palavras, e eu não esqueci delas. Quando eu terminei aquele ritual, ele falou que agora eu teria meus maiores desejos realizados. Eu perguntei para ele qual seria o preço daquilo, mas ele me disse que não tinha como saber, mas que em algum momento da vida eu teria que pagar. Que não era para me preocupar com aquilo agora, e sim aproveitar a minha vida e ser feliz. E foi embora, ou melhor, sumiu da minha frente. No dia seguinte eu estava trabalhando normalmente quando recebi a ligação de um senhor pedindo para eu comparecer em um endereço no meu bairro. Endereço esse que eu não conhecia, mas encontrei o lugar. Eu já sabia que tinha alguma coisa a ver com o pacto e que era coisa boa. Era um escritório de uma imobiliária. Me receberam na recepção e já estavam esperando por mim. Já sabiam até meu nome. Me levaram até uma sala que tinha um senhor de terno, preto e elegante. Sim, era o mesmo homem que veio na minha casa. Eu fiquei surpreso e disse a ele como aquilo era possível, se ele era um espírito ou uma pessoa. Ele riu e discretamente disse para eu não me preocupar com isso e me entregou um cartão que já estava com meu nome. Era um cartão de débito e na conta tinha 600 mil. Ele disse que aquele era só o começo e esse cartão seria sempre abastecido com muito dinheiro. Eu não sei como descrever o que senti, mas a minha vida mudou. Larguei meus 2 empregos. Comprei uma casa maravilhosa em outro bairro. Tinha 4 quartos, 2 suítes, uma piscina enorme. Contratei 2 empregadas para trabalhar de segunda a sexta. Comprei um carro incrível. Chamei minha mãe para morar comigo. Eu disse para ela que tinha ganhado na loteria. Nossa vida passou a ser luxuosa. E em 3 meses morando nessa casa, Manuela apareceu lá.
A minha mãe tinha contado para ela que eu ganhei na loteria e sentia muita saudade dela e que eu não estava com ninguém porque o meu coração ainda era dela. Ela ficou impressionada com a casa, com tudo aquilo na verdade, e disse que sentia minha falta. Ela conseguiu contornar a conversa de uma maneira que a culpa da traição dela caiu em cima de mim. No final da conversa, eu era mais culpado do que ela. Mas eu não quis discutir nem tratar ela mal. Minha saudade era tão grande que eu a abracei, muito forte, e fizemos amor. Eu chamei ela para morar comigo e ela aceitou na hora. Mesmo eu sabendo que ela estava ali por causa do dinheiro, eu preferia lembrar do que já fomos um dia. E talvez conseguíssemos voltar a ser o que era e realizar meus sonhos ao lado dela e ter nossos 3 filhos. Como eu já estava feliz, nos casamos e logo começamos a tentar o nosso primeiro filho. Afinal, esperar para quê? Dinheiro não faltava. Poderíamos ter quantos filhos quiséssemos. Depois de um ano tentando engravidar, começamos a nos preocupar e fomos buscar ajuda médica. Gabriela tinha uma saúde perfeita, nenhum problema hormonal, estava tudo ok. Eu também não tinha problema nenhum, todos os exames que fizemos eram normais. Os médicos disseram que talvez o problema fosse a ansiedade, para a gente relaxar que mais cedo ou mais tarde ela iria conseguir engravidar. Foi quando aquele homem apareceu para mim mais uma vez. Disse que aquilo não seria possível, não seria permitido no nosso casamento. Eu perguntei por quê. Ele disse que não tinha um porquê, o chefe simplesmente não queria. E que na minha vida eu teria que me sujeitar às vontades dele. Fiquei arrasado com aquilo, mas não falei nada para minha esposa. O nosso sonho de ter um filho era tão grande que eu estava disposto a largar tudo aquilo, todo aquele dinheiro. Eu comecei a invocar aquele homem e disse que gostaria de desfazer o pacto. Ele me disse que aquilo era impossível. Uma vez feito, não poderia ser desfeito nunca, nem depois da morte. E então eu me desesperei, pois a minha esposa já estava entrando em depressão. Ela queria muito um filho, e eu também. Eu procurei um padre sozinho. Manuela e minha mãe não queriam saber do pacto, mas confessei tudo para o padre. Ele me disse que se eu me arrependesse e procurasse Deus, tudo seria desfeito, porque não há força nenhuma nesse mundo maior que Deus. Eu então comecei a frequentar as missas e o padre passou a me atender em uma salinha, uma vez por semana. O espírito daquele homem incorporava em mim e o padre tentava exorcizar ele. Eu perdi a consciência durante as sessões, mas aquilo tudo durou alguns meses. O dinheiro parou de cair na minha conta e a minha esposa finalmente conseguiu engravidar. Eu fiquei radiante e pensei que estava livre daquele pesadelo. Foi uma gravidez tranquila. Estávamos esperando um menino, nosso filho, e no dia do parto aconteceu uma tragédia. Meu filho e minha esposa morreram no parto. Nossa, minha alma sangrou naquele momento. Gabriela sempre foi a mulher da minha vida. E agora teríamos o nosso filho, o nosso sonho. Aquilo não podia ser real. Depois do enterro dos dois, eu fui direto naquele escritório falar com aquele maldito homem. Não sei, para minha surpresa, não tinha escritório nenhum naquele lugar. Era uma casa abandonada, toda quebrada e velha. Então percebi que tudo aquilo era espiritual. Meu Deus, que pesadelo! Minha vida passou a ser um inferno. Todas as noites eu tenho pesadelo com a Manuela e nosso neném morto. Eu vejo muitas coisas negras na minha casa, muitos espectros circulando, e nunca mais caiu dinheiro na minha conta. Então eu vendi aquela casa e comprei uma menor. Não dava para manter os gastos, e lá eu tinha mais lembrança da minha amada e o quarto montado do nosso neném. Não dava para viver ali.
Era muito sofrimento. Hoje tenho uma vida simples, ainda passo certas dificuldades. Minha vida perdeu total sentido. Não casei novamente. E aquele homem de preto diz, nos meus sonhos, que quando eu morrer, vou continuar pertencendo a eles. Já pensei em tirar minha vida várias vezes, mas esse medo não me permite. Não sei o que será de mim depois que eu morrer. Fim desse relato. A conta sempre chega, mais cedo ou mais tarde. Por isso é bom pensar bem. Obrigada por ouvirem o relato. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhem para me dar aquela força. E se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.